Vamos então aqui para o livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, é o segundo item, União da Alma com o Corpo. E esse é um tema sempre interessante, né, porque o nascimento faz parte da rotina de qualquer família, mas nós nunca vemos de um modo mais aprofundado, entendendo não apenas como o nascimento, mas como a chegada de um espírito. E aí então ignoramos o processo dessa ligação do espírito com o corpo, nós ignoramos a complexidade de cada uma das situações, tanto no campo mental como no campo biológico, né, que envolve a gestação. Então nós vamos estudar nesse nosso item, a união da alma com o corpo, lembrando que o item anterior nós vimos o prelúdio do retorno. Então o espírito, no plano espiritual, se preparando para vir, as suas ideias, as suas preocupações, os seus projetos, né? E agora a gente começa a falar mais de uma forma material. Então nós iniciamos na questão 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Pergunta bastante relevante, porque na nossa sociedade atual nós temos muitos debates a respeito da legalização do aborto, nós temos países que estão adotando essa lei, como foi o caso da Argentina recentemente. Na Europa nós tivemos também países que adotaram essa lei, aprovando o aborto, né? Claro, dentro de algumas circunstâncias, não é um aborto indiscriminado, né? Pelo contrário, ele tem também ali as suas restrições, mas fazer com que ele não seja criminalizado, né? Mas tem ali alguns critérios, né? Então, nesse caso, quando se fala sobre o aborto, a grande dúvida é exatamente quando, em que momento exatamente nós temos ali um indivíduo, né? Não apenas um ser vivo, porque o ser vivo nós sabemos que ele porque ele está em desenvolvimento, ele está em crescimento, mas quando exatamente se torna um indivíduo? Aí então nós temos que a partir de determinado mês ele é considerado, se fizer, por exemplo, um aborto antes daquele prazo, também pode ser permitido. Então nós vamos estudar agora, a partir das orientações daquilo que os espíritos trazem, entender exatamente essa ligação, essa aproximação até, né, até o próprio nascimento. Então, em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Aqui no final, né, uma passagem aqui romântica, né, poética, que os espíritos trazem para nós, mas mostra exatamente isso. Nós vemos, né, a concepção como sendo o ponto inicial, mas a doutrina sempre nos explica de todo aquele processo em que o espírito começa a se preparar, começa a se programar para uma nova encarnação, elabora ali todo o seu projeto existencial aqui no mundo físico, e aí então até o momento em que chega realmente a gestação. E aí inclusive nós tivemos já relatos de casais que, embora tivessem planejado ter filhos, né, bom de olhos, tivessem planejado ter filhos, acabaram mudando de planos. Então assim, olha, acho que precisamos ver melhor aqui a parte profissional, nós não estamos num bom momento na nossa relação, aconteceu uma coisa, prefiro viajar em vez de engravidar e tudo mais, né? E aí então, nessa hora, o espírito que aguardava no seu planejamento uma reencarnação, ele acaba ficando frustrado, principalmente se ele tem compromissos mais sérios, mais graves, para o seu próprio, né, que dizem respeito ao seu próprio crescimento. Então a gente lembra que não apenas o aborto é uma interrupção, o nosso tema não é o aborto, né, mas a gente fala porque é esse processo que vem acontecendo.
né, que infelizmente choca a nossa sociedade. Então, não apenas nessa parte do aborto, mas nós temos também até mesmo nessa frustração que o espírito tem de não ser recebido aqui no mundo físico devido a mudanças, né, no planejamento dos pais, que desejam, né, um melhor desenvolvimento, uma melhor estrutura material aqui no mundo físico. Então, embora a união comece nessa ligação, o vínculo com os pais já acontece muito antes e o espírito também já se prepara muito antes. Então, na verdade, podemos dizer que a concepção é o embarque do espírito nessa viagem que ele vai realizar para a sua nova vida aqui no mundo físico. Bom dia, Angelina. Aqui também outros detalhes que a gente lembra, né, nesse período, né, de 9 meses de concepção. Temos ali aqueles nascimentos que são prematuros, né? Então, todo esse processo que nós observamos desde o momento da concepção até o nascimento, esse período de 9 meses são muitas as experiências que o espírito vivencia. Embora ele não esteja, né, em pleno uso da sua razão, devido ali àquele momento em que ele se torna mais restrito para expressar ali as suas ideias, né, expressar as suas vontades, emocionalmente ele está em plena atividade. Então, desde o momento da concepção, ele se liga por esse laço fluídico e dessa ligação, então, nós começamos ali a ver o espírito a vivenciar experiências relativas aqui ao mundo físico, especialmente aquelas ligadas à mãe, né, onde a mãe, através do seu comportamento, através das experiências que ela vivencia, principalmente dentro do campo emocional, isso acaba também interferindo na criança. Então, a ligação começa, entendamos sempre isso, no momento da concepção, mas antes da concepção o planejamento já foi elaborado. Então, dali começa então esse processo biológico, né, mas a reencarnação propriamente dita, ela já começa bastante tempo antes, a partir do seu planejamento. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Essa pergunta ela foi, então, nós começamos a tratar dela no encontro anterior, na semana passada, falando exatamente, né, sobre o aborto espontâneo, o espírito desistindo, né, daquilo que ele se programou. Então a resposta que os espíritos dão a Kardec, depois nós vamos ver aqui a orientação de Miramês a esse respeito, porque ele faz um comentário sobre essa questão, diz assim para nós então: a união é definitiva no sentido que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Então, esse, né, uma das causas que nós temos do aborto espontâneo. Né, porque nós temos que lembrar também das causas biológicas, né, nós temos que considerar esse ponto que é importantíssimo. Até mesmo, né, podemos considerar também a própria rejeição da mãe, dependendo da intensidade dessa rejeição, também pode afetar a gravidez, levando a um aborto espontâneo. Bom dia, André. Então, a resposta dos espíritos, então, que não é definitiva, né, é definitiva no sentido de que o espírito já foi designado para aquele corpo físico e a sua reencarnação, então, foi preparada. Essa parte definitiva. Mas, no sentido de aprisionar o espírito naquele corpo, isso já não pode mais. Né? Então, aqui, Miramês ele faz o seguinte comentário para nós. Vamos aqui, então, a esse comentário para ajudar no melhor entendimento. Ele diz assim: o título, né, União Definitiva. O espírito que se ligou com os primeiros laços na formação do seu futuro corpo, por vezes, pode renunciar. E daí surgir o aborto chamado natural. A união, em princípio, é definitiva, porém está na vontade do espírito reencarnante ficar ou deixar de ficar com a vestimenta em formação.
como há várias formas de procedimentos, neste caso influi muito o estado de evolução da alma. Então eu já começo a falar aqui para nós sobre essa ideia de aceitar a reencarnação ou recuar da reencarnação, diz respeito muito ao estado evolutivo do espírito. E também, claro, né, de acordo com suas provas. Um espírito ainda, né, que traz sentimentos primitivos, que ainda vivencia experiências muito dolorosas. Então, para esse tipo de espírito, ali essa é uma opção. Para um espírito já esclarecido, ele então vai levar a termo, né, o seu processo de gestação e vai desejar reencarnar para cumprir a tarefa que se programou. Há, entretanto, abortos provocados que estão ligados às provações do espírito e à ignorância do homem. Crime dos crimes, impedir uma criança de nascer. Estamos em um mundo de provações dolorosas e em um fim de tempos violentos. Fim de tempos violento, né? De sorte a apurar os sentimentos do bem, despertando por todos os meios a força poderosa das virtudes em estado latente dentro das criaturas. O apelo que fazemos a todos os casais é que deixem as crianças nascer. As desculpas de que os tempos são outros, que a vida não comporta tanta criança, encobrem outros pensamentos, onde a vaidade e o egoísmo imperam. Portanto, os mais pobres deixam que elas venham ao mundo com alegria. Eis porque os ricos, fala de Jesus, dificilmente entrarão no reino dos céus. Fechar as portas ao renascimento dos espíritos é fechar as portas à própria felicidade. Como será quando soar o momento da volta para os que fecharam as portas para os outros? Permita a Deus que o Evangelho de Jesus seja logo pregado em toda parte, pelo exemplo, de modo a mudar as leis da terra para que elas fiquem em sintonia com as leis do céu. Há também casos de reencarnação inconsciente, esse e que o espírito não tem outra alternativa senão nascer. É uma imposição da natureza, onde as leis de Deus se fazem presentes. Uma reencarnação amplamente consciente do que se pretende fazer é muito rara. Então aqui, amplamente consciente que nós estamos falando, né? Porque, de um modo geral, nós temos ali ainda, né, uma dificuldade muito grande de processar as informações. Né? Torendo Miramês, Andréia, tá? Aqui no Livro dos Espíritos comentado.com. Então ele diz assim de novo: uma reencarnação amplamente consciente do que se pretende fazer é muito rara, somente para os espíritos de alta envergadura que passam pela porta estreita de um novo nascimento com alegria de viver, sabendo que irão prestar um serviço de relevância à humanidade. Um espírito, quando escolhido para reencarnar em um corpo, não pode ser substituído por outro, depois que os laços já foram ligados. Essa ciência é divina. Estou lendo aqui porque está um pouco nublado aqui para ler. Um espírito, quando escolhido para reencarnar em um corpo, não pode ser substituído por outro depois que os laços já foram ligados. Essa ciência é divina. Somente os instrutores espirituais elevados podem fazer os laços fundirem-se na matéria, os quais, com o aconchego do espírito, modificam sua composição, alinhavando a matéria mais grosseira à quintessenciada vestimenta da alma, cuja vida o espírito dá. As trocas de corpo em certos espiritualistas, que certos espiritualistas afirmam, em que um espírito pode trocar de corpos adultos, são sonhos, por enquanto, no mundo em que habitam. Os laços do espírito, desligando-se, desvitalizam o corpo somático e esse se esvai, entrando em decomposição imediata. Em comparação fraca, é como um cano de água na distribuição desse líquido sagrado nas casas e ruas. Quando se fura ou se danifica em vários lugares, o líquido se perde, não chegando ao destino. Procuremos Jesus em todas as suas assertivas evangélicas, para que tenhamos a fé,
que irá nos ajudar a não recuarmos no momento da reencarnação, incentivando-nos a prosseguir com ânimo, cumprindo os nossos deveres e compreendendo nossos destinos, assimilando todas as lições de que precisamos para o futuro. Que nesses transes de vidas e mais vidas possamos fazer definitivamente a união com Deus e Cristo, pelos canais da consciência e do coração. Então eu peguei aqui especificamente essa questão, exatamente para que nós entendamos de que modo que se dá esse recuo do espírito. E é claro, né, que isso não acontece o tempo todo, né? A gente começa já a imaginar a intensidade dos pensamentos e dos sentimentos de um espírito quando ele rejeita uma reencarnação. Nesse caso, a gente já imagina que inicialmente ele já vai meio que obrigado. Não que ele vá inconsciente, mas ele acaba sendo convencido, né? E inicialmente ele apresentava aquela má vontade, ou aquele medo, ou aquela mesma rejeição, né? pela reencarnação. E aí então ele acaba sendo convencido a aceitar, mas é aquele convencimento que ele ainda apresenta aquela vacilação. Ele vai, mas vai porque falaram, ele vai porque disseram que iam protegê-lo, ele acaba ficando meio constrangido e tudo mais. Aí quando ele chega no meio do caminho ele acaba rejeitando, mas isso diante de situações extremamente graves para o espírito. Então, só destacando essa ideia, exatamente para não imaginarmos que um espírito ao bel prazer, no momento da sua desencarnação, ele acaba refugando a esse processo. Até porque nós lembramos que durante a gestação, o espírito não tem lucidez necessária para tomar decisões. Então nós imaginamos, né, o estado íntimo de um espírito quando ele rejeita uma reencarnação, mesmo estando nesse estado de praticamente inconsciência do que acontece com ele. Ele tem ali as impressões, ele tem ali algumas sensações, algumas emoções, mas ele não tem lucidez para entender exatamente o que acontece. Então por isso nós imaginamos, né, a turbulência que existe na mente daquele espírito para chegar nesse ponto dele conseguir romper essa ligação com o corpo físico. E é nesse caso, então, mais uma vez, nós temos os abortos espontâneos, né? Tem reencarnação compulsória também, né? Sim, nós lembramos, né, que as reencarnações compulsórias são as reencarnações obrigatórias. E aí nós já vimos vários casos, né, de espíritos que não apenas são espíritos rebeldes e necessitam de uma reencarnação para viverem determinadas experiências para que possam evoluir, mas também espíritos que estão num estado, né, de perturbação muito grande, um estado que vivencia ali uma deformação perispiritual por casos gravíssimos, como é o caso do suicídio, como é o caso ali de estados conscienciais bastante perturbados. Então o espírito ele não tem condições de participar do seu planejamento. Então lembrando que nesse caso não são os espíritos que eles são, nesse caso, né, os espíritos, então, eles não são obrigados a irem para uma reencarnação necessariamente contra a vontade. Eles simplesmente são conduzidos, levados a uma reencarnação como parte de um processo terapêutico, para que ele possa se desenvolver. E aí então o espírito é conduzido, levado a uma reencarnação, acaba sendo conduzido durante a sua existência e depois, conforme o tempo vai passando, ele vai então, conforme o tempo vai passando, ele vai tendo um pouco mais de clareza, tomando mais decisões, participando mais desse processo, né? Então, essa reencarnação compulsória ela pode se dar dessas duas formas, tanto para um espírito rebelde, que ele acaba sendo levado quase como um prisioneiro para uma reencarnação, e é necessário isso para ele, como também para esses espíritos que não estão em condições de tomar decisões, que são os espíritos bastante adoecidos, né? Os espíritos que muitas vezes até ficam durante muito tempo no plano espiritual esperando ali um momento de reencarnarem. Então, né, ou esperando, né, uma condição favorável para a reencarnação. E aí, nesse caso, nós lembramos que estar no corpo físico, sentir ali as impressões do mundo material, sentir o acolhimento
daqueles espíritos responsáveis por recebê-lo no mundo físico. Então é um processo biológico, fluídico, vibracional, emocional. Então a reencarnação proporciona isso para todos nós. Mas nós ainda, né, pelo fato de ignorarmos essa realidade, a gente simplesmente acha que nascer é nascer. Principalmente porque nós vemos as pessoas, né, tendo ali filhos o tempo todo, muitas vezes até, né, a maioria das vezes, né, de uma forma acidental, não estava planejado ter uma gravidez, e aí então acabou um bebê nascendo. A gente vê isso com absoluta naturalidade, porque faz parte do nosso processo. Da mesma forma que a morte. A morte é tão comum que nós vemos isso o tempo todo. Não provoca em nós mais tantos choques. A gente lamenta e tudo mais, mas aquela coisa, nossa, a pessoa morreu, que coisa fora do normal. Não é uma coisa normal. Nem sempre estamos preparados para a morte, mas sabemos que é algo natural. Então a mesma coisa acontece com o nascimento. Eu posso não estar preparado para receber ali aquele novo espírito na minha família, vai mudar a minha rotina, vai me obrigar a novos planejamentos e tudo mais, mas eu sei que o nascimento é natural, não é nada de espantoso. Então só que nós ignoramos exatamente a complexidade desses dois processos, tanto a vinda do espírito para o mundo físico como a sua partida. E nós sempre temos essa preocupação, né? Nós espíritas, pelo fato de estarmos encarnados, a nossa preocupação é maior com relação à desencarnação. Aliás, com todo mundo, não apenas nós espíritas. Qualquer pessoa no mundo, ela fica muito mais preocupada com o dia da sua partida do que preocupado, né, com a sua chegada. E é óbvio, né, nós já estamos aqui. O espírito, ao contrário, na condição de errante, ele está preocupado com o dia da sua reencarnação. Então, só que nós não vemos exatamente aquilo que acontece nos detalhes desse processo. O Brás colocou, é mais complicado vir de lá para cá do que daqui para lá. Sim, né? Porque nós estamos retornando para prestar contas. Para vir para cá, nós estamos fazendo parte, né, de uma... Nós estamos colocando em prática um projeto. A hora da volta, o projeto já foi feito. A hora da chegada, o projeto será executado. Né? Então essa é a parte mais impactante para nós, né? É mais ou menos como estudante, né? Vai entrar para a universidade, então, embora ele fique ansioso para poder entrar, começar o seu curso, quando o curso começa a terminar e ele então começa a se preparar para o mercado de trabalho, é onde existe ali a maior expectativa dele, né? Como é que será que vai ser a vida dele a partir dali? Então, sem dúvida nenhuma, a partida, né, acaba sendo para o espírito muito mais ansiosa. Andréa colocou, né, muitas vezes, mesmo sem ser obrigado, creio que muitos de nós não queríamos voltar, né? Então, Andréa, aquilo que nós chegamos a falar já em vários estudos, que no plano espiritual, estando fora da matéria, né, estando fora desse ambiente que traz para nós tantos sofrimentos, não vivenciando as dores relativas as nossas imperfeições. Então o espírito no mundo espiritual, ele está numa condição confortável quando ele se encontra em equilíbrio, obviamente, né? Então ele está lá e ele diz assim, olha, quando você quer voltar para começar a fazer o trabalho que você precisa fazer? Nem sempre ele está pronto para isso. Então esse processo de convencimento, primeiro vem o esclarecimento, depois convencimento, né? Enfim, tudo aquilo que, aquela conversa toda que os espíritos instrutores terão para explicar para nós a importância da reencarnação, principalmente quando nós estamos diante de provas muito difíceis. Então, quanto mais imaturos nós somos, né, quanto menos desenvolvidos nós estamos, maior é a nossa resistência em enfrentar e encarar as nossas responsabilidades. Já o espírito mais amadurecido, ele sabe das suas responsabilidades e o seu próprio modo de viver já é suficiente para ele não criar sofrimentos, porque ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. É a ideia do adulto e da criança. Pegando ali naquele nível de pessoas equilibradas, né, a criança é muito mais inconsequente, é muito mais irresponsável do que o adulto. Né, significativamente mais irresponsável. A mesma coisa acontece com relação ao espírito. Então, para todos nós, existe exatamente isso. Os espíritos vão nos explicar, vão nos ajudar, aquele planejamento vai ser mostrado, olha, a sua vida vai ter essa experiência para você vivenciar junto a essas pessoas, naquele local.
mas não se preocupa porque faça a sua parte, que nós estaremos do seu lado. Então, toda aquela instrução que é passada para nós com relação à execução propriamente dita, e da mesma forma também, né, aquele elemento motivador, vai chegar para todos nós. Então, muitos de nós vamos aceitar com naturalidade. Então, muitos querem reencarnar com culpa, por causa da culpa, porque precisa aliviar a consciência, porque ele quer se punir, na verdade. Muitos escolhem a reencarnação como uma autopunição. E ainda assim, nesse caso, ele quer desesperadamente, vem os espíritos dizendo, olha, não é hora de você reencarnar. Espera um pouco mais, espera você melhorar, você tem bastante coisa para aprender. Então tem aqueles que querem rápido demais, tem aqueles que querem esperar demais, tem aqueles que sabem o momento certo de começar uma nova encarnação, então tem de todos os jeitos. Agora, quando nós falamos de um mundo de provas e expiações como o nosso, com espíritos nessa condição em que nós estamos, é claro que a maioria vai ser ainda de espíritos imaturos, não de espíritos rebeldes, mas de espíritos imaturos. E nessa nossa imaturidade nós acabamos criando certas dificuldades. E os espíritos, então, sábios como são, sempre contornam essas dificuldades, mostrando para nós, inicialmente, a necessidade do trabalho. A importância. Então nós falamos, tá bom, então eu vou. E aí depois começa a trazer para nós, então, as explicações sobre cada detalhe desse processo que a gente vai vivenciar. O Brás colocou, né, hoje a reencarnação está mais fácil, né? O baixinho fica doido para pegar o Android rápido. Pois é, com tanta mordomia, né, Brás? E tanto estímulo, né? Tudo que ele quer vem para cá logo. Mas sem dúvida, né? Hoje nós temos as nossas reencarnações, elas são, né, muito mais suaves do que as reencarnações anteriores. Não com relação ao ambiente apenas. Não é o fato de hoje nós termos toda a tecnologia e voltando 200 anos no tempo nós não tínhamos quase nada. Não é com relação porque o ser humano ele é um ser muito adaptável. Se ele tem aqui o básico do que ele precisa, ele se adapta rapidamente. Mas eu falo com relação à nossa própria evolução, porque no passado, se nós voltarmos 500 anos no tempo, nós teríamos, sem dúvida nenhuma, um ambiente bastante difícil para o nosso desenvolvimento, mas teríamos tudo ali para o nosso crescimento. Agora, o problema é que 500 anos no passado, nós tínhamos um conteúdo moral bastante problemático. Então as nossas provas eram mais dolorosas. A sociedade não estava bem evoluída moralmente, né, os valores eram valores muitas vezes distorcidos, um comportamento agressivo que nós tínhamos. Então, muito mais do que o cenário material que o mundo vai oferecer, é o cenário moral. E hoje nós estamos numa época em que temos condições de ter reflexões importantes, de modificarmos as nossas vidas pelas facilidades que nós temos. Porque quanto mais fácil é para nós uma existência material, mais tempo nós temos para o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Se nós voltarmos no passado, nós vamos encontrar um ambiente que não apenas já traz essas dificuldades do campo moral e do campo intelectual, como também um ambiente muito agressivo dentro do campo material, em que você não tem ali aquilo que é o mais básico para o seu desenvolvimento, aquilo que é uma sociedade precária, em que as doenças, todo o sofrimento atinge a todos indiscriminadamente. Né? Não tem aquele que sofre mais ou sofre menos. Tem aquele que tem um pouco mais ou um pouco menos de recurso, mas as dificuldades são as mesmas para todos. Então hoje nós temos essa facilidade de vivermos experiências que, dentro do campo material, que facilita muito a nossa vida. Então temos que aproveitar esse momento agora exatamente para o nosso desenvolvimento, mas para isso nós temos que entender exatamente do porquê da vida, do porquê estarmos aqui, de que forma que se dá esse planejamento. E continuando para nós aqui, vamos lá. Questão 346. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morrer antes de nascer? Aqui nós já tratamos então de questões biológicas, né? E quando se fala do corpo dele morrer antes de nascer, nós podemos colocar a causa, as mais variadas causas de morte, desde uma doença que a mãe sofre, desde uma falta de nutrição, desde uma má formação, até mesmo, né, um aborto provocado. Então são várias as causas que podem matar
o corpo em desenvolvimento biológico. Mas a pergunta que a gente fica é: o que acontece com o espírito? A resposta, simples aqui, uma resposta bastante objetiva: ele escolhe outro. Mas aí Kardec então ele aprofunda um pouco mais. 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? A resposta: as imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Então, a pergunta que Kardec fez, ela acabou não sendo respondida pelos espíritos. Por isso, então, na questão 347, ele volta a falar exatamente sobre a utilidade, né? Olha só que interessante. 346. Qual pode ser a utilidade dessas mortes? Na 347, que utilidade pode ter para o espírito a sua reencarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Então, uma antes, durante o desenvolvimento, e depois, uma, no caso, né, uma morte que acontece logo após o parto, poucos dias depois, né? Quantas situações nós temos assim? Quantas famílias sofrem por vivenciarem experiências tão dolorosas? Então, inicialmente, nós vamos pensar aqui num corpo que, num aborto espontâneo, ou mesmo, né, quando há uma morte durante a gestação. E aí então nós temos uma criança natimorta, né, que é chamada. Então, que utilidade tem para o espírito? Porque, mais uma vez, nós focamos muito nas questões biológicas. Então temos ali uma mulher que se planeja numa gravidez, a família toda envolvida, né? Não apenas a mulher, mas o casal, né? Faz aquele planejamento, então toda aquela expectativa, toda aquela alegria da família, quando isso acontece de uma forma planejada, obviamente. E aí então, toda aquela alegria envolvendo o casal. E aí, de repente, no meio do processo de gestação, acontece ali aquilo que é o mais doloroso, né? Que é exatamente a perda daquele bebê. Isso pode acontecer, então, mais uma vez, através de um aborto espontâneo, ou acontece através, né, de uma cesariana que é necessária para poder retirar aquele corpinho que já não mais responde. Mas aí então nós ficamos chocados com o evento, pensando no sofrimento do casal, na perda do bebê, mas e o espírito? Como ele se comporta durante esse momento? Nós temos no livro Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, se eu não me engano, Luiz Sérgio, que fala sobre crianças que foram abortadas. É uma situação diferente, porque nesse caso as crianças foram abortadas sofrendo uma rejeição. Para o caso de um aborto espontâneo, acontece, como foi colocado aqui pelos espíritos, as imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Mas qual é a utilidade dessa gestação, sendo que o espírito, no meio do processo, ele tem então que voltar ao mundo espiritual? Faz parte de um processo de aprendizado. Não entendemos por que exatamente as causas, não sabemos os detalhes, mas o fato do espírito tentar reencarnar e não conseguir, para ele também é algo bastante impactante. Casos, relatos que chegam para nós de espíritos que cometeram suicídio e aí então, nesse caso, acabam, durante a tentativa de reencarnação, sofrendo, né, essa perda do seu corpo físico, voltam ao mundo espiritual. Espíritos que cometeram erros no campo moral, também relacionados, né, a nascimento, a aceitação de outros espíritos, também vivem experiências dessa natureza. Enfim, as causas morais são as mais diversas. Mas no caso de um aborto espontâneo, há então imperfeição da matéria. A Mira lembrou aqui também. Eu fiquei impressionado com uma estimativa de abortos feitos, onde a maioria é espontâneo. Né? E tudo isso está relacionado principalmente, Miriam, ao nosso modo de viver, né? Porque os hábitos que nós temos hoje, né? Hoje nós temos, embora nós tenhamos a tecnologia que nos dê esse maior cuidado com esse processo, né? Talvez Deus exista, bom dia. Então, mais cuidado com a gestação, mais cuidado com a nossa saúde, né? Então, mas o nosso modo de viver acaba indo contra. Porque nós vivemos, né, ingerindo substâncias, mal alimentados, com essa correria, com esse estresse todo, com tantas preocupações. Todos esses eventos que nos afetam psicologicamente e também biologicamente acabam provocando, então, essas
transformações no nosso corpo, essas limitações, essas deficiências de processos de gestação, por exemplo, e acaba gerando o aborto espontâneo. Então a grande pergunta é, se nós temos tantos abortos espontâneos feitos na atualidade, qual é exatamente a sua causa? Né? Me recordo, por exemplo, de uma situação curiosa que aconteceu aqui em São Paulo, na Baixada Santista, na cidade de Cubatão. Durante muito tempo nós tivemos ali indústrias dentro do campo petroquímico que emitiam muitos poluentes, né, poluentes tóxicos na atmosfera, tanto que Cubatão foi considerada uma das cidades mais poluídas do Brasil naquele período, década de 1980. E o que mais chamou a atenção, muito mais do que a agressão ao meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas, era a quantidade de crianças que nasciam com má formação, principalmente má formação cerebral. Então eram abortos que eram realizados, eram crianças que desencarnavam, né, logo em seguida, após a gestação, por causa dessas substâncias. E aí então eles perceberam, né, a frequência com que isso acontecia, começaram a fazer um estudo e depois criaram, né, o Estado de São Paulo, né, o governo do Estado acabou criando novas leis para poder limitar essas emissões de gases. E aí hoje você vai para Cubatão, você não ouve mais falar nela. Muita gente nem ouviu falar dessa cidade, mas na década de 1980 ela era um destaque nacional por causa desses índices tão negativos. Então nós percebemos que a vida que nós levamos hoje pode influenciar diretamente nas gravidezes e, consequentemente, chegar até mesmo a provocar esses abortos. A Andréa colocou, né, em resposta, pode ser para os casos em que a mãe desencarna durante a gestação por complicações físicas ou acidente, por exemplo. São muitas as situações, né, André? Então você tem desde uma criança que apenas tem um aborto espontâneo, você tem uma gravidez de risco que acaba fazendo com que a criança e a mãe desencarnem, você tem ali uma criança que nasce de uma forma precoce, muitas vezes fazendo com que a mãe desencarne. Então ali nós temos, né, várias situações que podem acontecer nesse momento e as causas dentro do campo moral são as mais variadas. Não existe, né? Nós temos que lembrar sempre, conforme os espíritos nos instruem, não existe uma regra pronta para dizer que todo tipo de experiência está diretamente relacionado com uma determinada causa. Nós podemos ter ali vários espíritos vivendo uma única experiência, sendo que a história deles são completamente diferentes. Não sabemos. Então, em caso de doenças, por exemplo, quantas pessoas desencarnam por causa de câncer na atualidade? E aí nós vamos pensar, qual é a causa daquela doença dentro do campo moral para aquele espírito? Não sabemos. Todos eles fizeram a mesma coisa para viver a mesma situação? Não. Até mesmo, né, quando nós falamos em desencarnações coletivas, como por exemplo, no caso de uma queda de um avião, todo mundo imagina que todas aquelas pessoas fizeram as mesmas coisas, estavam nos mesmos lugares e o avião caiu para poder fazer com que todas aprendessem alguma coisa. E na verdade você vai olhar, você tem ali 300 pessoas naquele avião e você tem ali 300 histórias diferentes. A desencarnação em si, de uma forma violenta, vai trazer para o espírito uma determinada experiência, mas a sua causa é a mais variada. Assim acontece também com esses processos de gravidez e desencarnação ligadas a ele. A Luísa colocou, né, há casos em que eles precisam reconstituir o perispírito. Haverá o aborto até que volte ao normal, que são aqueles casos, Luísa, que eu comentei, daquelas reencarnações compulsórias de espíritos que, por exemplo, casos de suicídio. Lembra que nós estudamos nos livros de Dona Ivone, que falava sobre, né, Dona Ivone do Amaral Pereira, né, médium conhecida, que ela falava exatamente sobre os casos de suicídio e ela relatou para nós, ela mencionou, ou melhor, comentou, que os casos mais problemáticos de suicídio, embora nós já estejamos falando, né, daquilo que existe de mais grave que o espírito possa cometer, é o caso de um espírito que se joga na frente de um trem, de uma pessoa que se joga na frente de um trem. Então o seu corpo sendo dilacerado, sendo mutilado, provoca ali consequências para o seu perispírito gravíssimos. E aí então esse espírito, durante, né, a sua fase de recuperação, que nós vimos ali alguma coisa, né, não vimos especificamente esse caso de um espírito que se suicida nessas condições, mas vimos no Memórias de um Suicida casos, né, de espíritos que desencarnaram por afogamento, por enforcamento,
por tiros. Temos os mais variados. E aí então o espírito, estando nessa condição tão desequilibrada, para ele, estando no mundo espiritual, acolhido, por exemplo, numa instituição, como é o caso do Hospital Maria de Nazaré, não é o suficiente para ele. Então ele passa ali por um processo inicial de reequilíbrio e também de regeneração perispiritual, se é que nós podemos utilizar esse termo, mas muitas vezes para ele a sua condição mental não é suficiente. E aí então são feitas várias tentativas de reencarnação para que em contato com o corpo físico, diferente, por exemplo, nós lembramos que o perispírito também é chamado, né, de modelo organizador biológico. Então o perispírito participa da elaboração do seu corpo físico. Mas nesse caso, de um espírito que passa por tantos problemas, o seu corpo físico, a partir de um planejamento genético, será exatamente o molde para ajudar o espírito a se recuperar. Então não é o seu perispírito que vai moldar seu corpo físico, é o corpo físico que vai ajudar o espírito a remodelar o seu perispírito. E aí, nesse caso, dependendo das condições em que ele se apresente, ele vai ali, num processo de gravidez, vai ser aquele feto com má formação gravíssima, vai ter um aborto, depois tenta de novo, novamente. Só que em cada processo ele vai tendo uma conquista. Até o momento em que ele começa, estando já reequilibrado nesse ponto, nessa visão do perispírito, ele então começa a participar agora do seu projeto de desenvolvimento espiritual dentro do campo moral agora. Porque aí então ele já começa a ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de lucidez do que ele vivenciou. Então, quantas vezes, né, eu me lembro de um relato que foi contado por um amigo, que ele dizia que um espírito contou a história dele, que ele tentou 8 vezes reencarnar e em 8 vezes ele foi abortado espontaneamente. Exatamente por causa dessas dificuldades que ele não conseguia. Ele não conseguia se fixar, ele não conseguia, o seu corpo não vingava. E isso tudo fazendo parte de um processo reencarnatório extremamente difícil. Porque numa encarnação anterior ele tinha praticado abortos. Situação assim. Não posso trazer para vocês uma confirmação desse fato, né, mas é só para a gente ter uma ideia. Não é difícil nós criarmos uma situação, né, fictícia que traga para nós exatamente essa mesma experiência. Então, sendo a lei de causa e efeito, né, um processo de compensação para que o espírito possa crescer, então nós podemos imaginar quais são as situações que fazem com que espíritos sofram durante o processo de gestação. Podemos ali, né, as mais variadas, todas elas relacionadas, por exemplo, com o próprio desprezo que um espírito tem com a vida. Seja com a própria vida, seja com a vida do próximo. Então, ele foi alguém que destruiu a vida do outro, destruiu a sua própria vida. A sua experiência vai estar ligada exatamente em valorizar a vida. É nisso que a gente acaba percebendo. Então, da mesma forma que um espírito que negligencia a sua vida, e nessa negligência ele acabou lesando o seu corpo físico, fazendo com que ele desencarnasse precocemente, a consequência disso vai ser que numa nova existência ele vai trazer limitações para fazer com que ele entenda exatamente o erro que ele cometeu. Embora ele não tenha lucidez naquela encarnação sobre aquilo que ele fez, durante, né, a sua lucidez nos momentos de emancipação espiritual ou de retorno ao mundo espiritual, ele vai então perceber que aquilo que ele vivenciou anteriormente estava ligado com o sofrimento que o atingiu. Né? Então temos ali tantas e tantas situações que poderíamos refletir em torno desse tema. Continuando, vamos lá. Então falamos, né, do que acontece em um espírito durante a sua gestação. Agora, na questão 347, Kardec já fala sobre aquele espírito que, poucas horas depois da desencarnação, acaba reencarnando. Poucas horas, poucos dias, né? Teve o caso na minha família, uma prima que teve uma segunda gestação, e nessa segunda a criança viveu durante 3 dias. E aí depois desencarnou, e aí foi aquele sofrimento todo para a família e tudo mais, né? E a pergunta é, por que isso? Aliás, nós temos tantos porquês, né, sobre situações que nós vivemos, mas essa que nos toca, né, na questão da perda de um ente querido, talvez seja o sentimento mais doloroso que nós vivenciamos.
Então, que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? A resposta: o ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Frequentemente, né? Então nós podemos colocar também, porque essa não é uma orientação em sentido absoluto, ou seja, é assim e pronto. Então, frequentemente, prova para os pais, prova para o espírito também, porque a própria reencarnação para ele também é um aprendizado. Só que o seu retorno ao mundo espiritual também para ele é um aprendizado. Agora, para todos os envolvidos, não tenhamos dúvida nenhuma, é sempre um sentimento de muita dor, de muito sofrimento. Porque o ideal, nós lembremos sempre, né? O ideal é o quê? Um espírito, estando desencarnado, ele vai elaborar o seu planejamento reencarnatório, ele vai então, junto com os entes queridos, né? Lembrando sempre que o ideal é que você tenha espíritos com quem você tenha muita afinidade. Então há aquele planejamento conjunto, todos se querem, todos se gostam, todos se desejam, e aí então o casal prepara a gravidez, o espírito é acolhido, ele então nasce aqui no mundo, para o mundo físico, vive a sua trajetória reencarnatória fazendo tudo certinho, cada um no seu tempo volta para cá. Esse é o planejamento ideal, em que o espírito reencarna em condições de cumprir o seu planejamento e acaba sendo bem acolhido. Esse é o ideal. Tudo aquilo que foge a esse ideal é para ele, então, algo mais traumático. Para muitos espíritos que desencarnam, né, que é sempre aquilo que, sim, frequentemente está escrito no meu livro. Como é que está no seu? Coloca para mim, André, por favor. Não, aqui é colocado assim, né? O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Né? Então já é questão de tradução. Mas, mais uma vez, a gente lembra sempre que isso não podemos colocar como algo absoluto, porque muitas vezes uma desencarnação muito precoce também pode ser para o espírito uma experiência, para ele, dolorosa. Ele não foi abortado, mas ele acabou não indo, né? não vingando aquela criança logo após o seu nascimento. E aí nós podemos colocar tantas e tantas situações que na atualidade nós encontramos. Vocês se lembram, né, de 2016 e 2017, as matérias que mais saíram no jornal, né, um tema que mais saía no jornal, que mais saía nos jornais, era sobre as crianças anencéfalas, por causa do Zika vírus no Nordeste, né? Conforme já dissemos, né? Deixa eu ver aqui, o que há nesses casos, prematura, é uma prova. Aqui é a tradução de Herculano Pires, né? Depois podemos fazer uma comparação direitinho com os tradutores, né? Então o que nós vemos aqui, nesse caso do Zika vírus, com crianças anencéfalas e tudo mais, era aquela grande... podemos dizer assim que esse tema ele acabou abalando a sociedade brasileira de todas as formas. Primeiro, com relação à opção dos pais em praticar o aborto, já que a anencefalia seria ali um dos critérios que autorizaria o aborto perante a legislação terrena. Esse é um caso. Né? Não, é interessante a gente fazer essas comparações, André. Depois eu pego direitinho aqui umas outras edições que eu tenho para ver qual é exatamente o texto, o conteúdo dessa resposta. Então, primeiro era com relação ao aborto. Pode fazer o aborto, não pode, e então acabou sendo autorizado o aborto, né, pelos nossos tribunais. E aí nós tivemos vários casos de mulheres que fizeram ultrassonografia, foi constatado a anencefalia, né, lembrando que a anencefalia ela pode se apresentar em vários graus, desde a anencefalia completa até uma parcial. Porque, na verdade, o que afeta a vida da criança no seu desenvolvimento é exatamente qual parte está faltando, qual parte não foi desenvolvida. E aí depois outras notícias nos jornais também que mostraram famílias que tiveram crianças com microcefalia, que foi o caso do Zika vírus, né? Acabei usando o termo aqui equivocado. A anencefalia é uma má formação e a microcefalia é um caso de mau desenvolvimento.
Então nós tivemos casos de microcefalia. Mais casos de anencefalia, nós tivemos uma reportagem que trouxe ali uma criança que estava vivendo, naquele momento, né, não sei exatamente o que aconteceu com ela depois, ela já estava com 3 anos de idade. Era uma criança que participava ali, né, interagia, ainda que de uma forma limitada, né? Ainda que de uma forma limitada, ela interagia com a família, ela brincava e tudo mais. Fotos da criança brincando no chão. E a ideia é, se você pode abortar aquela criança que é anencéfala, como é que você explicaria aquele caso? E aí vemos exatamente dessa má formação, né, parcial, né, ou dependendo da região que aconteceu. Então, esse período, né, de microcefalia e esses casos de anencefalia, como foi que aconteceu com muita frequência em Cubatão, que eu falei para vocês, vários casos de gestação constataram especificamente uma má formação cerebral, a anencefalia. E aí então a sociedade começa a refletir sobre tudo isso. Para aqueles que são mais pragmáticos, vamos simplesmente abortar e tentar de novo. Para aqueles que de alguma forma, né, estão ali, têm os seus valores sustentados, né, por questões espirituais, e aí então ele também vai pensar nessa parte do espírito. Então, vários aspectos, né, até mesmo nesse caso do aborto, nos debates que nós tivemos aqui no Brasil, então nós tínhamos cientistas, tínhamos religiosos, tínhamos pessoas da sociedade comum, cada um dando o seu ponto de vista, aceitando ou rejeitando determinada ideia. A Angelina colocou, né, uma amiga abortou com 9 meses de gestação, após 3 meses engravidou de 9, né, 2 meses após abortou de 9, deixa eu ver aqui, 3 meses, depois 2 meses de novo, né? Então, muitas famílias também, né, Angelina, têm como parte de um doloroso aprendizado exatamente não ter a gestação completa. E aí pode ter um espírito envolvido, pode não ter, que nós veremos aqui, que nem sempre, né, de novo, né, desculpa, você colocou de 9, né, tá, né? Então aqui, o corretor, né? Então, uma amiga abortou com 9 meses de gestação, 3 meses engravidou de novo, 2 meses após abortou de novo, né? Então, são experiências difíceis para o espírito e também para a própria família. O Brás colocou, né? Vi um caso ontem de uma moça que foi abortada e uma enfermeira viu que estava viva e salvou. Eu lembro, Brás, eu cheguei a ver também no... Eu vi a manchete só no artigo que saiu, né? Então, enfim, o que os espíritos procuram fazer para nós é trazer um entendimento a partir da visão espiritual sobre esse tema, né, do caso do nascimento, para que nós, aqui encarnados, tenhamos uma reflexão muito mais objetiva sobre o tema, e não simplesmente passional. Não posso porque não pode porque eu não quero, ou pode porque eu tenho vontade, mas quais são exatamente todos os elementos que estão envolvidos, né? Os elementos de reflexão que estão envolvidos durante esse processo. É o caso que nós vimos, né, de novo, que eu falei para vocês, sobre na Argentina, que teve a aprovação de uma lei do aborto. Né? Então, quer dizer, foi vista assim, a mulher é dona do seu próprio corpo e ela faz o que ela quer. Esse é o argumento. Assim como também em outros países apresentaram esse mesmo argumento. Mas o que mais está envolvido nisso? Quais são as consequências dentro do campo moral? Quais são as consequências dentro do campo espiritual para essas pessoas envolvidas? Desde a mulher que faz a escolha, desde os profissionais que praticam o ato em si, né, tecnicamente, para aqueles que apoiam também, né, no caso de casais, nós temos ali o apoio do namorado, do esposo, dos pais, que apoiam também esse caso. O que acontece com o espírito, tudo isso são elementos que precisam ser considerados, que até agora acabam sendo, na verdade, ignorados. Porque tudo vem de uma forma muito prática, muito material. Continuando aqui, então. Então, provas para o espírito, prova para os pais, no caso, né, de uma desencarnação poucos dias depois. 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidades de viver? Sabe algumas vezes, mas se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. Né? Então o espírito já pode prever que um corpo
né, que vai sendo gerado, não terá condições de continuar. E aí, então, o que é colocado aqui, né, a partir da resposta dos espíritos, é aquela malandragem do espírito, né, imaginando um espírito que diz assim, olha, eu como não quero reencarnar, eu estou fazendo a minha parte, então aquele corpo, se ele não vingou, não é problema meu. Então é aquela coisa da malandragem, né? Então, como nós sabemos que Deus nos julga pelas nossas intenções, né, então todas as experiências estão relacionadas com aquilo que nós guardamos em nosso íntimo, e não por aquilo que é mostrado, né, que é exteriorizado. A Miriam colocou: no Uruguai, as avaliações apontam que mesmo depois do aborto as mães precisam de apoio psicológico, pois sentem-se culpadas, né? Não apenas no Uruguai, né? Talvez tenham feito estudos sobre isso, mas aqui no Brasil também não é difícil a gente ver quantas e quantas mulheres, depois de um tempo, né, passam por essa dificuldade, principalmente quando elas querem engravidar de novo, né? Então, essa é a parte mais difícil, né? Tem programa social para o aborto. Ah, tá certo, Miriam. Então, pelo fato de terem essa parte legal, existe uma estrutura, né? Porque, na verdade, o que existe dentro desses movimentos pró-aborto é exatamente isso, né? Que não é a legalização do aborto, mas é a descriminalização do aborto. Ou seja, para que ele não seja criminoso, mas que em determinadas condições isso possa acontecer, embora haja aqueles grupos, né, que queiram o aborto de acordo com a vontade da mulher. Então as leis vão criando. Então, quando eles têm essa descriminalização, eles também trazem um suporte social, né, que é psicológico, social, médico, né, para acolher as pessoas que estão envolvidas. A Miriam colocou, né, lá tem programa social para o aborto, muitas desistem após o apoio do serviço, né? Então, desde o momento em que a mulher opta por praticar o aborto, ela começa a ser assistida por esse programa. E aí então, né, mostram para ela todos os prós e os contras e tudo mais, e muitas acabam desistindo, felizmente, né? Deixa eu lembrar aqui o nome de um filme. Ele conta a história de 4 mulheres que praticaram aborto. Deixa eu lembrar aqui o nome dele. É um filme antigo, tem até um deles tem a Cher, o outro tem a Demi Moore. É o filme da década de 1990, 1980. Eu esqueci o nome dele, depois eu procuro direitinho. Talvez colocou para nós ali Cristiano Ronaldo quase foi abortado, né? Então temos ali tantas e tantas situações. E até dentro desse campo, né, mais uma vez o nosso tema não é o aborto, né, mas eu me recordo de uma manifestação lá nos Estados Unidos, de grupos, né, de pró-aborto, que aí, segundo a mídia, colocou o Barack Obama, desculpe, o Barack Obama, ele colocou uma coisa interessante, né, aqueles que são a favor do aborto tiveram a chance de nascer, né. Então é um argumento forte, né, contundente nesse caso. Mas ainda assim, de nada adianta. Esse é o papel da doutrina espírita hoje, de trazer para nós uma visão muito mais profunda, muito mais ampla sobre essa questão. De nada adianta a gente ficar batendo boca se é a favor ou contra do aborto a partir dos argumentos que nós temos hoje. Porque a religião, qualquer religião, vai simplesmente dizer, olha, não pode porque Deus não quer, não pode porque é pecado. Essa é a visão das religiões tradicionais. O meio científico vai dizer, não, pode fazer porque essa coisa de espírito não existe. E aí você tem um dizendo que tem, o outro dizendo que não tem, simplesmente com visões separadas. Então nós estamos tendo esse mesmo debate hoje, da mesma forma que acontecia naquela época do feminismo, na década de 50, década de 60. Aqueles movimentos, né, de mulheres queimando sutiãs, mulheres querendo ali o seu direito de escolha, tendo a sua liberdade e tudo mais, os mesmos argumentos de 1960 são os argumentos de 2018. Porque não mudou nada no pensamento das pessoas em termos de entendimento sobre a realidade espiritual. E nós vamos continuar assim por mais 20, 30, 40 anos, enquanto as pessoas não tiverem de fato entendimento sobre esses elementos espirituais. Ou sobre essa realidade espiritual, melhor dizendo. Então ficaremos simplesmente argumentando e contra-argumentando. A lei muda para cá, a lei é a favor, a lei é contra, a lei faz isso, a lei faz aquilo, mas por que não pode exatamente? Se nós vivemos num Estado laico que não tem qualquer tipo de
que não pode, né, não deveria sofrer qualquer tipo de influência do pensamento religioso, qual é exatamente o argumento que nós vamos utilizar contra e a favor? O feminismo traz a ideia de que a mulher é dona do seu próprio corpo. O pragmatismo diz para nós que você tem que fazer aquilo no momento certo, na hora certa. A religião diz que não pode porque é pecado, senão você vai para o inferno. Esses argumentos, será que eles são suficientemente sustentáveis para você tomar uma decisão dessa? É muito pouco, por isso nós estamos nesses debates todos. Não é algo certo, cada um tem a sua posição. Agora, conforme nós vamos nos esclarecendo, né, e felizmente nós temos então a doutrina que vai mostrando para nós essa realidade espiritual, não apenas dentro do campo da fé, mas mostrando de uma forma prática a realidade do mundo espiritual, através da mediunidade, através do esclarecimento do mundo espiritual, né, através de estudos que vão sendo desenvolvidos, aí sim nós começamos a ter novos argumentos, aí a conversa começa a ter um outro teor. Mas ainda assim, né, como a gente lembra sempre, nas estatísticas de grupos espíritas comparados com a quantidade de outros grupos religiosos, é muito pequena. Então, o pensamento religioso tradicional é aquele dominante. É um contra o outro. E esse mesmo tipo de debate aconteceu quando nós falávamos sobre células-tronco. Se recordam, né, quando estávamos ali trabalhando com a aprovação da lei de biossegurança, de bioética, falando sobre transgênicos, né, os alimentos transgênicos, falando sobre o uso de células-troncos de fetos congelados que não foram usados em inseminação. Aí aquele monte de gente segurando faixa na frente do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não pode destruir aqueles fetos congelados porque é pecado. Os cientistas diziam, não, mas aquele ali é só um grupo de células que está congelado e que não tem problema de você usar. A doutrina espírita também entrou nesse meio, dentro da própria doutrina. Também tivemos debates daqueles grupos que achavam que não tinha realmente nenhum espírito vinculado, o outro achava que tinha espírito vinculado. Enquanto nós vamos vivendo as nossas incertezas, os debates vão acontecendo e nós vamos tomando decisões certas, às vezes, tomando decisões erradas, às vezes, sempre com a ideia das melhores intenções. Só que, como diz o ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, o fato de você ter boa intenção não significa que você não vai assumir as consequências da escolha que fez. Resumindo. Continuando aqui, vamos lá. Então a 348, né, que a gente comentou agora há pouco, é mais aquela da malandragem, né, quando o espírito sabe que um corpo não vai vingar ou vai ter uma desencarnação rápida. Ele escolhe aquele corpo. É até difícil para nós, né, porque já que o espírito faz parte do planejamento reencarnatório, é difícil ele escolher, né, porque essa ideia que é colocada nessa pergunta é como se tivesse uma prateleira e o espírito escolhesse aquilo que está pronto. E na verdade não é assim, né? Tudo que acontece faz parte de um planejamento em que ele está diretamente envolvido. Porque nós sabemos que é tudo feito sob medida, né? Então, essa resposta aqui ela acaba sendo um pouco. Acaba ficando um pouco fora daquilo que nós temos nos ensinamentos dos espíritos. 349. Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra existência? Então o espírito passou pela gestação, pode ter acontecido um aborto espontâneo, pode ter acontecido um aborto provocado, pode ter acontecido ali, logo após o nascimento o espírito desencarnou, alguma coisa aconteceu que interrompeu a existência do espírito aqui no mundo físico logo no início. Quando isso acontece, o espírito reencarna imediatamente? A resposta, nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Então nós temos ali, né, muitos casos de espíritos. O tema desencarnação precoce para nós, ele é um tema bastante sensível. Muitos casos de crianças, por exemplo, que acabam desencarnando
naquilo que é chamado na flor da idade, é consequência de uma existência anterior em que o espírito acabou desencarnando antes do seu tempo previsto. Então vem como uma reencarnação complementar, segundo os espíritos trazem para nós. Né? Então esse complemento pode acontecer, por exemplo, para que um espírito suicida. É um dos casos que é falado, né? E é sempre muito difícil você explicar, por exemplo, para uma família que aquele espírito desencarnou, que era o seu filhinho, que era uma filhinha querida, aquele bebezinho desencarnou porque ele estava complementando uma existência em que ele foi suicida. Existem esses casos, mas não somente esses casos. O espírito muitas vezes necessita desse tempo complementar de acordo com a experiência que ele vivenciou. Então aqui, acabando uma reencarnação, que durou pouco tempo, talvez ali alguns meses, alguns poucos anos, a pergunta é se o espírito reencarna imediatamente. Já que ele não cumpriu aquilo que ele tinha programado, volta para o mundo espiritual e já embarca novamente? Nem sempre acontece assim. Então o espírito precisaria daquele tempo para que ele faça um novo planejamento, para que ele possa se recuperar durante esse processo. Junto aos espíritos abortados, nós temos alguns livros que foram publicados com temas através da mediunidade, né? Livros mediúnicos, que falam sobre espíritos que foram abortados. Nesse caso, dos abortos provocados. Então é o livro Deixe-me Viver, de Luiz Sérgio, fala sobre isso. Fala de espíritos que fazem novo planejamento para a reencarnação após a rejeição. Temos aqueles espíritos que estão revoltados, aqueles espíritos que estão resignados, que estão tentando de novo uma nova encarnação. E tem outro livro chamado Os Abortados. É uma coletânea de poemas de espíritos que foram abortados, né? E ali então, Piedade também tem outro livro, né? Então, são vários os livros que vão mostrando para nós, né? Já respondo, talvez só um instantinho. Então, assim, são muitos livros que trazem para nós essa visão do mundo espiritual que nem sempre acontece de um modo imediato. Pode acontecer em alguns casos excepcionais, como é colocado para nós aqui, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Mas o que traz exatamente essa determinação? Não sabemos. Né? Então, geralmente o espírito, que logo depois que ele desencarna, ele passa por um processo de aprendizagem. Ou melhor, por um processo de reprogramação daquilo que ele vivenciou. E aí então ele tem que replanejar de novo quando ele vai reencarnar, de que forma que ele vai lidar com aquela experiência anterior, que nem sempre é uma experiência que passe sem deixar traumas para o espírito. Para ele é um processo difícil. Né? Então a gente vai começando a compreender agora a complexidade de uma gravidez, a complexidade de um processo de reencarnação. Perguntou aqui para nós, talvez, né, quanto tempo um suicida leva para reencarnar? É muito relativo. No plano espiritual tudo é relativo, depende muito de cada espírito. Depende das causas que o levou ao suicídio, depende da forma como ele cometeu o suicídio, depende das suas condições no mundo espiritual. Não sei se você conhece, no meio espírita nós temos um livro que ele é um clássico, chamado Memórias de um Suicida. Ele conta a história de um espírito que foi um poeta português no século XIX, chamado Camilo Cândido Botelho. Se procurar lá no Google, vai encontrar ali algumas publicações e talvez um pouco da sua história também. Então, ele mesmo conta a sua história através, né, de uma médium. E no século XIX ele tinha uma vida material bastante problemática. Bom dia, Dudu. Tinha ali as suas dificuldades e tudo mais, e então ele ficou cego. Era uma doença que fazia parte da sua história, da sua necessidade de vivenciar com aquele problema por causa de vivências negativas anteriores que ele teve. Mas ele acabou ficando cego. Então ele já tinha ali problemas financeiros e ele ficou cego. Ele não suportou e deu um tiro no ouvido. E aí então o livro conta exatamente a partir do momento em que ele comete o suicídio. Beleza? A partir do momento em que ele desencarna. E aí então, nessa situação, ele ficou, desde o momento da sua desencarnação até o momento em que ele se preparava para uma nova reencarnação, foram 50 anos que ele contou. Desde o tratamento que ele vivenciou, né, de tudo aquilo que ele passou por experiências. Né? Então, enfim, acabou levando esse tempo todo, conforme nós já estudamos, inclusive. Né?
nosso companheiro que caiu, daqui a pouco ele volta. Né? Então, mais uma vez, então, voltando aqui para o nosso tema, para já encerrarmos também o nosso estudo de hoje. Então, assim, o intervalo que um espírito fica no mundo espiritual para programar uma nova reencarnação, em especial nessa condição de desencarnação precoce, ela depende muito de cada espírito, das condições, do seu novo planejamento, daquilo que ele precisa vivenciar, da forma como ele aceita aquela desencarnação, né? Nós lembramos que espíritos que chegam no mundo espiritual rejeitando, né? Não aceitando de forma alguma que ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Né? Então, por isso, nem sempre acontece imediatamente, porque ele necessita de tempo para escolher. E até mesmo esse tempo acaba sendo relativo. Tem espírito que, depois de pouco tempo, ele já começa a fazer um novo planejamento, e tem espírito que, depois de muito tempo, ele volta a reencarnar. Então, no próprio livro Deixe-me Viver, nós temos ali um caso de um espírito que ele conta, um espírito que tem ali a aparência de um adolescente, e ele se preparava para uma terceira tentativa de reencarnação. As outras duas ele tinha sido rejeitado pelos pais. Então era a terceira vez. E ele estava bem resignado, né? Estava assim, um espírito triste, um espírito que já pensava nas dificuldades que enfrentaria e tudo mais. Né? Então, nesse caso, nós tivemos exatamente um espírito que tinha ali um período relativamente pequeno para uma nova reencarnação. Né? Então, nessa 2349, fala sobre essa parte da perda, né, do tempo de preparação do espírito e das dificuldades que ele pode enfrentar durante esse processo. Né? Então, pessoal, é isso. A gente para aqui na 349, né, já deu aqui o nosso horário. E aí, então, no próximo encontro, né, na semana que vem, na terça-feira, a gente faz a 350, que vai tratar exatamente, né, o espírito, uma vez unido ao corpo da criança e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita. Né? Então, quantas vezes, se temos espíritos que rejeitam a sua encarnação, a sua próxima encarnação, durante o processo de gestação, então facilmente nós podemos chegar à conclusão que muitos podem até não refugar diante da experiência que está chegando, mas certamente ele não fica nas condições mais felizes dele, não. Então ele fica ali, né, apreensivo, fica triste, fica angustiado, mas ele fala, não, eu vou até o final, que seja assim. Né? Então temos essas situações, mas veremos esse tema, né, no nosso próximo encontro na semana que vem.